Está começando mais um Opinião Pernambuco. Eu sou Ariana Pacheco e hoje a gente vai falar sobre a devolução de peças históricas a países que tiveram seu acervo contrabandeado ou roubado. Aqui no Brasil, por exemplo, existem 2 casos emblemáticos que aconteceram esse ano. Um foi a devolução do fóssil cearense Ubirajara, que estava em um museu alemão de maneira ilegal. E o outro foi a sinalização positiva da Dinamarca, que no início do ano que vem vai devolver ao Brasil um raro manto tupinambá, que está em um museu de Copenhague há mais de 300 anos. Fora outros casos que vêm acontecendo ao redor do mundo. O que leva a gente a se perguntar: quais as causas para que devoluções como essas estejam acontecendo de forma mais recorrente? Qual a importância dessas obras serem devolvidas aos seus países de origem? Para responder essas e outras perguntas, a gente recebe hoje no Opinião Pernambuco Robson Santana, historiador e museólogo, e Alexsandro Silva de Jesus, professor associado do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. Robson e Alexsandro, sejam muito bem-vindos aqui ao Opinião Pernambuco. Alexsandro, quando é que começa a surgir essa discussão sobre a devolução de obras aos seus países de origem e por quê? Então, boa tarde a todas e a todos, ouvintes, né, da Rádio Universitária. E dizer assim, eu estou ao lado de um historiador, sou um péssimo historiador, então não vou precisar datas. Mas eu posso te dizer que a década de 70 já é uma década que esses pedidos ganham algum calor, né, em função dos processos de emancipação de uma série de colônias africanas, né, do continente europeu. Mas as possibilidades para que isso ocorra são maiores. Então, esses povos não apenas se organizam como nação, mas nós temos um outro conjunto de povos que ganham uma autodeterminação que o conceito de nação não dá conta. Por outro lado, numa outra vertente, tem os estudos, né, sobre ferida colonial, que começa também a invadir as universidades. E eu acho que a gente também não deveria se enganar, né, Robson? Mas eu acho que esse processo mais recente dessa discussão tem a ver também com a pauperização dos estados que sustentam esses bens culturais. Porque são bens culturais que são caros, né? São bens que eles não são medidos por valor de troca, então eles são, de fato, tesouros. E, ao longo das décadas, os estados europeus, o estado americano, os estados ocidentais, de um modo geral, não têm conseguido também dar conta de forma adequada, não é, desses bens. Então, é possível também a gente imaginar que esse repatriamento teria uma contrapartida de um investimento técnico, não é, que causaria também, de alguma forma, um entesouramento das nações imperiais que continuam com esses bens e que agora participam dessa discussão de repatriamento. Robson, como é que essas peças acabaram deixando os países de origem delas, assim? Vamos ver esse contexto histórico. Ok, boa tarde, né? Obrigado pelo convite, à Rádio Universitária. Boa tarde a todos os ouvintes também. Então, né, a origem, né, da saída desses objetos para os vários países, principalmente os europeus, podem ser das mais, né, variadas. Boa parte delas ocorreram de forma realmente ilegal, né, fruto de espólios, né, do processo de colonização, né, quando os europeus vieram tanto para o continente americano, né, como o continente africano, asiático, a própria Oceania. Né? Então, levar esses objetos, né, para tornar os objetos musealizados na Europa se tornou como uma vitrine do poder colonial, né? A forma de você expor aquilo que era desses territórios, que eram considerados desconhecidos, né, pela maioria das pessoas na Europa. Não se tinha os meios, né, de comunicação que temos hoje. Então, uma pessoa que morava na Europa, que não tinha contato direto com esses territórios, sabia um pouco sobre esses continentes a partir desses objetos, né, das telas também que eram pintadas, reproduzidas, enfim. Mas muitos também foram parar na Europa de maneira que muitos interpretam a partir de uma certa legalidade, né? Fruto, sei lá, de acordos com os chefes locais, né, chamados de tribais até então, né, e por negociatas mesmo de domínio do território, né, e que foram vendidas
para colecionadores na Europa, pesquisadores, até mesmo para governantes, certo? Então, muitos dos imbróglios que ainda envolvem alguns tipos de devolutiva de objetos, né, de repatriação, repatriamento, né, ou né, a volta de alguma maneira, né, também se conflita com isso, né? A grande maioria realmente são fruto de espólios, né? Não se tem assim nenhuma referência realmente assim, específica como isso veio parar aqui. Né? É o caso, por exemplo, dos mantos tupinambás, não sei, os 11 que estão pela Europa, devolver um. né? Isso. E não tem né, nada assim dizendo veio a partir disso, né? De um acordo, de uma compra, não que eu saiba até então. Né? Então, e é todo um discurso realmente, no caso dos mantos, né? Já adiantando um pouco, que não vem muito desse pedido político, né? De repatriamento, é mais de um diálogo, né? Aquela ideia do que, estamos devolvendo porque sabemos que o Museu Nacional está se reconstruindo. É mais realmente a partir de uma perspectiva mais diplomática, né? Ao contrário do que acontece em outros estados-nação, principalmente da África, em que realmente está havendo um movimento, né, político por parte até mesmo de alguns governos, né, exigindo essa devolutiva. E aí é quando vem realmente os impasses. Né? Mesmo concordando com o professor Alex, né, com essa carência também, né, financeira por parte de alguns estados europeus de manter esses objetos nos seus museus, né, mas muitas vezes até mesmo enfrentando isso, mas só para... como é que eu posso dar uma resposta à audácia, né, como muitos chamam, né, desses países ainda infelizmente chamados de subdesenvolvidos, de implicar com essa devolutiva, né? Seria até um alívio para mim devolver, mas eu não vou. Né? Então, a ferida colonial ainda persiste, infelizmente. Alexandre, você quer complementar? Não, eu acho que é isso mesmo que o Rose está colocando. E eu acho que algo que a gente deveria pensar a partir do que ele está colocando é se esses acordos entre estados eles traduzem a relação com os povos que estão no interior desses estados. Isso é verdade. Ou seja, retornar para o Museu Nacional, voltar para os Tupinambá. Sim. Né? Há um caso, eu acho que anterior do Tupinambá, que é um caso do museu... eu não sei qual museu que está com uma ferramenta sagrada. É o Museu Paulista. O museu que ele sugeriu... o da USP. O do Ipiranga, o Museu Paulista. Pronto, do Ipiranga. Ele sugeriu fazer uma réplica e mas entregar. antes disso, né, o grupo pediu, né, o grupo, se não me engano, é do Tocantins, eles pediram essa ferramenta sagrada, eles negaram durante muito tempo, isso já faz mais ou menos 20 ou 30 anos. E até 2020, o que eles fizeram foi o seguinte, eles fizeram uma concessão à ferramenta ritual, que é do grupo, enquanto o IFAM não reconhece como um patrimônio nacional. Então, qual o sentido dessa espera? O sentido dessa espera é fazer com que, saindo do Museu Nacional, uma outra esfera de Estado continue com a tutela sobre o patrimônio. Então, acho que uma coisa que a gente precisa dizer é isso, é esse repatriamento, porque, inclusive, repatriar traz a noção de um Estado envolvido. Sim. E muitos desses povos não se configuram como povos-Estado. Tá? Então, nem sempre esse retorno é um retorno para os povos. Tá? São povos que estão mais à margem, né? Não tem voz política. E aí, Alexandro, qual seria a importância, né, de se repatriar essas peças históricas, não só, vamos dizer, como você falou, ao Brasil, mas, por exemplo, aos povos aos quais essas peças pertenciam, por exemplo? Que significado é esse? Eu gosto dessa ideia de audácia. O fato de você... O ato de querer, para mim, né, o constrangimento que isso impõe e o debate que isso abre, né, embora seja um debate que ele não tenha poder nenhum de mudar as relações de poder. Quando você lê as discussões especializadas sobre essa questão, eles vão falar que se trata de uma ferida colonial atual, mas que os museus devem rever a relação deles com esses povos para o futuro. Então, não se trata de você... Né? Então, nesse aspecto, de um lado, eu acho que a tensão
e pelo menos o constrangimento público que causa já contaria como uma coisa interessante. É importante. Agora, eu acho que o sentido deveria ser a gente produzir, pelo menos nós, né, que estamos numa área de saber que é a museologia, produzir conceitos radicais daquilo que as pessoas usam, que o Estado usa e que usa de uma forma sua, particularmente sua, para resolver. Então, por exemplo, restituição. O conceito de restituição necessariamente implica Estado. É por isso que não vai direto para o Tupinambá, é por isso que não vai voltar, não é, para outras culturas como as culturas Yanomami. E por quê? Porque o destino que a repatriação enseja é que esses bens continuem existindo e que eles continuem conservados. Mas existem grupos aqui no Brasil que o interesse é reaver esses objetos para destruí-los. É o caso, por exemplo, da cultura Yanomami. Enquanto há objetos de pessoas que foram Yanomami mortas, eles não podem desaparecer, eles não podem praticar o exercício funerário deles, o culto funerário deles. Então, eles querem esses objetos para fazer sumir. Dentro da perspectiva que a gente tem de conservação, né, a ideia de perenidade que o bem cultural coloca impede isso. Por quê? Porque não era bem cultural para esses povos. Nós expoliamos, transformamos em bem cultural e agora, para que eles possam reaver esses bens, esses objetos, eles precisam encará-los da mesma forma que nós. Como a gente encara. Então, acho que a gente precisa aproveitar esse momento para radicalizar o pensamento sobre o Estado, a condição colonial que continua ensejando esse repatriamento. Robson, o que é que você acha? Concordo plenamente, professor Alex, como eu chamo. Foi meu professor na UFPE, no curso de museologia, né? E, assim, aprendi muito, né? Aprendo ainda. Concordo e ainda digo mais, né? Essa questão mesmo desse conceito da restituição, né? Do repatriamento, que causa, às vezes, uma confusão. Né? Por exemplo, quando a gente fala de repatriamento, é muito comum se vir à tona sempre essa ideia do colonizador, do colonizado, né? Mas também existem alguns exemplos, digamos que em menor proporção do que dessa relação ex-metrópole e ex-colônia, mas temos, por exemplo, alguns embrólios com nossos vizinhos, né? Tem um objeto musealizado no Museu Histórico Nacional, né? Que o pessoal chama de canhão paraguaio, né? Mas militarmente falando, é um obuseiro, né? Um objeto que emitia, né, uma espécie de explosivo, mas em menor proporção, né? Mais leve, né? De pólvora, geralmente. E que o atual governo paraguaio pede, né, o repatriamento desse objeto, né? Porque ele foi um espólio de guerra do Brasil, como um símbolo, né, da vitória brasileira na Guerra do Paraguai, no final do século XIX. Né? Então, nós temos também esses conflitos com dois países que foram duas ex-colônias, né? Uma portuguesa, outra brasileira, né? Espanhola, desculpe, e que as consequências da colonização provocaram. Né? A confusão fronteiriça que Brasil que Portugal e Espanha causam ali no Cone Sul da América do Sul é gritante, né? E isso explode no final do século XIX. Né? Então, eu vejo que não muito se comenta sobre isso, e que isso também é fruto desse processo do colonialismo. Né? Pode estar... são dois países ex-colônias, né? Então é outro contexto. Não necessariamente. Né? Então, a restituição também pode ser vista a partir de uma perspectiva até mesmo local. Por exemplo, um museu aqui de Pernambuco que, sei lá, por uma questão local mesmo, né? De, sei lá, um objeto que pertenceu a Gilberto Freire, vou citar aqui um exemplo, né? E que está no Museu do Rio Grande do Sul. Né? Aí, sei lá, o Museu do Nordeste ou o Museu do Estado quer trazer esse objeto de volta porque, digamos, condiz mais com o Museu Pernambucano de ter esse objeto no seu acervo, na sua exposição. Né? Então, essas instituições, muitas vezes, conversam também né, com essa perspectiva mais local, né? A partir do que, dentro da museologia, se entende por uma política de aquisição e descarte. Né? As maneiras como o museu recebe, né, um objeto e como também ele, né, se desfaz, vamos dizer assim, desse objeto. Certo? Aí, Robson, saindo um pouco desse significado subjetivo dessas peças, né? Falando um pouco de...
que rege o mundo é a economia e é o dinheiro, né? Assim. E aí eu fico me perguntando o quão importante também, por exemplo, para o Fóssil Birajara, que ele foi para o Cariri. Ele ia para o Museu Nacional em algum momento, mas foi para o Museu do Cariri. Quanto também isso é importante para a região, para que a roda econômica esteja acontecendo, que as pessoas comecem a ir lá também, enfim. É uma discussão bem complexa, né? Porque a gente sempre tenta, né, a partir de um processo assim, muito reflexivo, entender que tudo isso está para muito além do econômico, né? Sabemos que conhecimento é algo a longo prazo, né? Quando a gente trabalha com bens culturais, a gente preza para que a maior parte da sociedade entenda, de fato, vamos chamar de os melhores dos valores, né? Sim, que esses sim. bens culturais tenham, que não sejam pensados só pelo viés econômico, né? Quando a gente fala, por exemplo, de processos de patrimonialização nas cidades, nos centros, né, históricos, né? Como as pessoas lidam com esses processos de, como os governos locais chamam de revitalizações, né? Muito mais pensado realmente, né, numa movimentação mercadológica, econômica, fazendo com que muitos dos moradores da própria cidade nem sequer usufruam, né, desse tipo de patrimônio. Então, eu acredito que a volta, né, do Fóssil Birajara para o Ceará, né, para o Cariri, ele possa fomentar um melhor conhecimento, né, a partir da perspectiva local mesmo da sociedade, sobre o que esse fóssil representa para a história local, né, fomentar aí um desenvolvimento mesmo a partir, né, das relações com as escolas, com as universidades, né, com as secretarias de educação, certo? E que, a partir disso, sim, se pense, né, em estratégias também para atrair, né, um público turístico, né, para que as pessoas também, a partir dessa novidade, né, na cidade, possam também pensar no empreendedorismo, né? Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Eu acho que banalizar, né, um bem cultural dessa maneira, né, como nos últimos anos se falou muito sobre o boom do patrimônio, né, o boom da musealização, tudo se musealiza, tudo se patrimonializa, né? Eu acho que foge um pouco aí, né, do que isso de fato pode representar, né? Usar isso, né, de uma forma muito espetacularizada, né, como nos últimos anos alguns museus têm feito, né, e alguns locais patrimonializados, eu acho que, né, foge muito do que a preservação desses bens culturais de fato representam, né? Espero que sim, possa ser utilizado turisticamente, né? Os cursos de turismo estão aí para mostrar isso, né? Um uso ético e responsável, né, dos bens culturais, mas que os órgãos que sejam responsáveis por essa, né, trazida do objeto, né, do fóssil, e a forma como ele vai ser exposto, armazenado, pensem também com essa responsabilidade. Eu fico pensando também numa questão assim, de que ele foi para o Cariri. Muitas vezes esses... Porque é um material que assim, foi largamente pesquisado e que, enfim, ilegalmente... e que houve uma descoberta muito importante científica com relação a essa peça. Eu fico também pensando um pouco, Alexandro, nessa questão de que você transformar esse lugar no interior do Ceará também num local de pesquisa e de referência com relação ao conhecimento, quando você devolve uma peça como o Birajara. O que é que você acha? Então, o problema é como essa crítica que o Robson fala da relação dos bens culturais com o comércio hoje, né, com a economia hoje, tem sido uma tendência geral, né, da experiência dos bens culturais. Sim. Um pouco naquela linha que eu falava sobre a pauperização dos estados e a necessidade que cada vez mais o bem cultural seja ele mesmo a contraparte que permite a sua sustentação. Então ele tem que ser autossustentável. Sim, sim. Não é? Antes ele era a parte maldita, como dizia um teórico europeu, aquela parte que você sangra quase de forma inútil, porque ele não vai trazer nenhum recurso, nenhum capital para você. Você não entesoura com ele. Ele é o tesouro que faz você sangrar.
Então, com a pauperização dos estados, essa parte maldita não pôde ser mais sustentada e o desenvolvimentismo, né, a autossustentabilidade é a contrapartida. Então, ele pode chegar nesse lugar e pode funcionar como o Robson falou, com visitas escolares, não é, com uma série de coisas, mas tudo isso vai estar atrelado ao turismo e o turismo como uma técnica capitalista de exploração da cultura. Né? O turismo, em alguma medida, a museologia também não é outra coisa senão uma técnica de exploração né, da cultura como recurso, como bem cultural. Agora, sempre na experiência capitalista, a experiência econômica de exploração ela é sempre desigual. Então, uma série de atores e sujeitos, né, vão se articular em torno dessa cadeia produtiva da cultura, mas os resultados econômicos vão ser extremamente desiguais. Né? E quase nunca eles ficam para aqueles que estão na ponta não é, dessa experiência. Ficam para aqueles que podem efetivamente lucrar de forma industrial. Vai ganhar mais, né? De forma industrial. Então, a gente precisa ver qual foi o lugar. Eu estava tentando lembrar uma experiência. Pronto. Eu não sei se você lembra uma cidade na Itália, uma pequena cidade na Itália, que tinha uma igreja, e dentro dessa igreja, no interior dessa igreja, tinha um quadro religioso que ele foi perdendo a integridade dele. Então se chamou uma restauradora europeia para fazer esse reparo e ela acabou rasgando o quadro. E aquilo que parecia se tornar um grave acidente do bem cultural se tornou o elemento que fez com que esse bem cultural quisesse ser conhecido. E esse lugar, então, acabou vivendo desse fluxo de turistas, principalmente turistas chineses, né, orientais. Mas o que foi que aconteceu? Acabou com a qualidade de vida da população local. Porque o vinho que eles compravam a 2 euros, 3 euros, passou a funcionar a 15, 20 euros. Porque a determinação da economia da cidade não era mais em função de quem vivia, mas de quem a consumia, né, como estrangeiro, como turista. Né? Então, essa articulação geralmente fortuita entre bens culturais e desenvolvimento local, ela é ali uma linha muito uma faca de dois gumes, ela é muito ambivalente. Alexandro e Robson, a gente vai fazer um intervalo bem rápido, mas daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre a repatriação de peças históricas. Nossos convidados são Robson Santana, historiador e museólogo, e Alexandro Silva de Jesus, professor associado do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Não sai daí. Voltamos para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. Eu sou Ariana Pacheco e hoje a gente está conversando sobre a devolução de peças históricas aos seus países de origem. Nossos convidados são Robson Santana, historiador e museólogo, e Alexandro Silva de Jesus, professor associado do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. Alexandro, o quanto também devolver uma peça histórica pode ser algo bom para a imagem de um país, desse país que está devolvendo? Porque eu acho que assim, a Dinamarca, eu sinto que é um pouco assim. Ela também evita dizer, não, a gente não está devolvendo. A gente foi um acordo e tudo mais, o manto. Primeiro, a altura do tempo que isso ocorre, né? A época que isso ocorre. Por exemplo, eu lembro que vocês já devem ter ouvido falar da Vênus Hottentote, que era uma mulher negra de uma etnia da região geográfica que hoje a gente conhece como África do Sul, mas que assentava várias outras etnias. Né? Então, ela acaba se relacionando afetivamente com o inglês, que ao voltar para a Inglaterra com ela, coloca ela dentro de um circo e ela passa a ser mostrada como um monstro, né? Depois ela vai para o Museu da França e acaba morrendo com 26, 25 anos de cirrose, porque a angústia dela em relação a essa exposição, né, fez dela uma alcoólica e rapidamente ela desapareceu do mundo de cirrose. E quando ela morre, né, eles dissecam o corpo dela e pegam a genitália dela, empalha e coloca no Museu do Homem, Minha Nossa Senhora, lá em Paris. Nesse mesmo museu tem mais uma genitália de uma indígena
latino-americana, e alguns cérebros de homens que eram destacados, europeus destacados na experiência Que coisa do horrorosa. conhecimento, né? Então, durante muito tempo, eles fizeram, primeiro, essa atenção para mostrar o exotismo da experiência dela, mas também como uma mulher não europeia era representada pelas suas partes baixas, enquanto o homem europeu era representado pela sua capacidade cerebral. Durante muitos anos, o governo da África do Sul pediu a devolução dos restos mortais da Venus Hottentotes. E era negado porque eles não reconheciam um governo sob o regime do apartheid. Essa configuração mudou quando Mandela foi eleito. Ele fez a reivindicação, recebeu e entregou a sua etnia. E a etnia destruiu os restos mortais, o que causou, né, uma grande comoção. Então, de um lado, nós estamos numa altura onde essas pessoas produziram um estoque de saber sobre esses elementos e conseguem, inclusive, justificar o retorno pela sua desnecessidade científica, certo? De um lado. Do outro, nós estamos numa altura que, embora não haja uma resolução, pelo menos visível nas relações dos povos colonizados, racializados ou ex-colonizados, se a gente quiser chamar por essa ficção, esses povos hoje foram a sua exigência ou reivindicação foi incorporada na política pública. Então, você devolver, fazer uma meia-culpa, uma reavaliação da sua condição como opressor, faz parte de uma agenda pública. Mas uma agenda pública que foi de tal forma incorporada que ela faz muito menos um estabelecimento de má consciência, mas que isso também traz retorno econômico. Sabe? Então, nada disso está desatrelado à experiência econômica. O acordo tem que ser entre os estados, porque o estado tem que ter a possibilidade de conservar. E se esses estados periféricos não têm essa capacidade, é a expertise europeia que efetivamente vai dar conta disso. Então, nada disso está desatrelado à continuidade de manutenção econômica desses bens culturais aos europeus. E aí, Robson, uma preocupação, agora que a Alexandre falou sobre isso, essa questão de conservação, né? Uma desculpa que alguns países usam, né, para não devolver determinadas obras é de que essas obras, que normalmente voltam para esses países que são considerados subdesenvolvidos, esses países não conseguiriam preservar essa peça histórica, né? Como é que a gente avalia uma afirmação como essa? E aí eu queria só adicionar um pouco nessa nossa discussão o evento do incêndio de 2018, do Museu Nacional. Enfim, como é que vocês avaliam? Bom, eu acho que isso ainda é um discurso colonizador. Né? Então, alguns museus, alguns países, por exemplo, como o Egito, né, que inaugurou, acho que ano passado, bem recente, o grande Museu do Egito, que tem como um dos principais objetivos repatriar boa parte do que eles têm lá fora. Que é, né? muita coisa. Muita coisa. Né? O Louvre e o British Museum, que eu diga. Né? O Museu Britânico e o do Louvre, eu acredito que sejam os que mais têm. Né? E injeção de dinheiro e de profissionais capacitados para isso, o grande Museu do Egito tem. E, assim, agora é bom destacar que, tratando-se de Egito, né? Tratando-se do momento atual que o Egito se encontra, né? É também preocupante, certo? Essa preocupação assim, muito grande com essa espetacularização de trazer os objetos, né, que estão lá fora e criar um grande museu em um país também que sofre ainda um governo extremamente autoritário, problemas, né, de desigualdade social extrema, né? Até que ponto construir um grande museu, né, seria mais importante do que resolver... Cai naquela coisa econômica também, exatamente, né? Do que resolver questões tão mais urgentes, vamos dizer assim, para aquele país. Mas aí é o Egito, né? Então, não vou falar aqui pelo Egito, tá certo? Então, assim, acredito que alguns países tenham, né, essa capacidade, tá? Mas aí é onde vem aquela questão, né, do que eu ganho devolvendo esses objetos ou não, certo? Algumas nações, sim, podem ter ainda essa carência, seja técnica ou financeira, mas se quer reparar, investe. Né?
Por que você não capacita? Por que você também então não financia, né, todo esse processo? Né? Você não quer fazer uma boa imagem internacionalmente falando? Então, esse mesmo país, né, que expoliou, é esse mesmo país que pode reinvestir nesse sentido. A questão é como isso vai ser feito. Né? Esse processo de investimento, né, museológico, patrimonial, em uma nação que um dia já foi explorada, né, pode vir novamente com sentido colonizador, explorador de novo, certo? Então, são conflitos, né, são negociações e relações, né, muito delicadas, tá entendendo? Então, assim, se há um querer, seja da sociedade, seja do governo de um determinado país, que esses objetos voltem, né, que voltem realmente com as devidas, né, como a museologia diz, né, e da forma mais tecnicamente, né, correta, né, porque é uma área, né, muito complexa, né, porque o museólogo ele é formado para preservar tudo, né? Essa é a nossa função, certo? Então, a gente estuda as diversas disciplinas técnicas da museologia para isso. A gente não é formado para destruir nada. Só realmente quando, como eu falei anteriormente, dentro de uma política de descarte, aquele objeto, aquela coleção, ela ofereça algum perigo, seja para o acervo, seja para as pessoas, né? Ou então ela não condiza mais com a identidade daquele museu. Né? Aí o pessoal descarta, mas nem destrói, né? Isso, a exatamente. Ideia não é destruir, a ideia é fazer ela circular novamente. Isso. Né? O descartar não necessariamente é a destruição. Descartar pode ser, essa caneca não interessa mais ao meu museu, interessa ao seu. Isso é um processo de descarte também. Né? Então, é muito desafiador, porque nós nos formamos para conservar, salvaguardar tudo, né? E vemos casos, como o professor Alex falou, né, da África do Sul, vemos os casos de alguns povos indígenas que não aceitam de forma alguma o que a museologia diz, né? Por mais que a gente tente convencer eles que isso aqui é importante para a sua cultura, vocês não fazem mais isso, né? Vocês perderam o saber fazer desse objeto, certo? A gente não faz mais, ok? Mas isso aqui já era para ter sido destruído há 300 anos. Né? Então, é um embate, né, gigantesco. Né? Quanto a museologia também ainda tem de colonizadora, né, nesse sentido. Quando a gente tenta convencer, né, quem quer destruir, que foi quem produziu aquele objeto, aquele bem, de que ele precisa ser preservado. De alguma forma, seria ainda uma visão ocidental, né? Total. Assim, a museologia ela é ocidental. Né? Totalmente. A fala de Robertson me fez lembrar que um museu britânico ele tem a maior parte a quase totalidade dos sarcófagos egípcios. Sim. E aquele que ele não tem, ele sinaliza que ele não tem. Né? Isso. Então, isso me faz pensar se isso não deveria ser tomado por nós como um sintoma do limite dessa discussão sobre repatriação, porque na realidade é possível sustentar, é possível manter aberto uma parte dos museus europeus sem esse material do espólio, né, sem esses bens do espólio. Aí eu já entro na minha próxima pergunta, que é justamente uma outra ideia, né, que é de que essas peças saindo desses países como França, Inglaterra, enfim, esses grandes centros, dificultaria, de alguma forma, o acesso das pessoas a essas peças que hoje estão lá expostas. Como é que vocês também avaliam essa justificativa? E isso é verdade, Alexandro? Sim, é verdade. Mas o problema é o que a gente faz e como a gente valora essa verdade. Diga lá. Essa pergunta que você faz, para mim, deixa muito claro que nós estamos diante de uma cultura que tem uma porção de saber que não respeita, inclusive, os povos que não querem que ela saiba sobre si. Por exemplo, os Yanomamis precisam necessariamente que a gente não saiba deles para que eles possam existir na forma como eles existem. Entende? Por exemplo, os Yanomami é um grupo que eles não se chamam uns pelos outros pelo nome próprio. Né? Eu posso usar o seu nome com Robson para referenciar você. Mas em sua presença, eu nunca chamo o seu nome próprio. A primeira coisa que o europeu, os ocidentais, os brasileiros fizeram quando encontraram os Yanomami foi não apenas renomeá-los, né, com nomes deles,
mas também chamá-los diretamente pelo nome. Então, o mau encontro, em qualquer nível que aconteça, ela necessariamente produz algum tipo de dissolução na experiência cultural daqueles povos. Pronto. Alguns povos, eles conseguem entrar em acordo. Hoje existem povos que desejam estabelecer uma relação com os bens culturais que não tinham, que não viam dessa forma, mas que na relação com a cultura ocidental ou foram seduzidos ou entendem que politicamente é importante para eles ensejarem isso, mesmo que eles achem que é um mal, mas é um mal menor, ou o mal possível de operar. E tem outros que não desejam de modo nenhum ver esses objetos como bens culturais. Acho que isso é a pior coisa que pode acontecer com eles, né? Então, eu acho que a pergunta certa pelo simples fato, não é certa no sentido de certo, mas adequada diante do que a gente está pensando. A gente precisa ceder pelo fato de poder saber, a gente precisa necessariamente saber, inclusive sobre aqueles que não querem saber. Né? Então, acho que a gente precisa, se os povos se autodeterminam, e parte dessa determinação é participar dessa forma do conjunto da humanidade, eu acho que a gente precisa refrear nossa sede de conhecimento, né? Aplicar, como o Zenon me diz, aplica a vocês mesmos e nos deixa em paz. Eu acho que isso é um horizonte que a gente deveria abrir de pensamento. Vide, por exemplo, isso não faz parte de um contexto de objetos musealizados, né? Mas, por exemplo, a grande maioria dos países tem seus segredos de Estado. Né? E o quanto eles desejam que esses ditos segredos de Estado estejam, né? Venham à tona, que as pessoas saibam. Óbvio que não, senão não seria um segredo de Estado. Né? Então, por que a necessidade de saber tudo sobre o outro e sobre mim, não necessariamente não? Né? Então, eu acho que conversa um pouco sobre isso também, que toda a sociedade tem aquilo que ela quer mostrar, o que ela não quer, certo? Mas, do lado de cá, né, a gente sempre quer ver tudo. Em nome da humanidade, e sempre em benefício da humanidade, do universal. Eu né? devo a você esse conhecimento. Entendi. No caso, seria, assim, me corrijam, certo? Seria pensar museus de uma forma muito mais coletiva. No sentido, ou não? Não sei se coletivo, né, Alex, seria a melhor palavra, assim, né? Mas como é que eu posso dizer? É porque, veja, talvez a reticência de Robson é porque a gente está numa área que tem essa tendência de pensar o museu como essa experiência coletiva e restauradora, por exemplo. Tem uma tendência chamada museologia social, não é, que atende justamente a isso, a tentativa de fazer dos museus um recurso para os periféricos, para os racializados. Mais alternativo. Né? Mais alternativo. Né? Mas o problema talvez seja o romantismo desses museus que fazem pensar que compartilhar o conhecimento e botar todo mundo para sentar, as assimetrias desapareceram. Quando me parece que uma das formas mais sedutoras de assimetria é justamente esse sentar para conversar e para o diálogo, e que depois a gente volta às assimetrias, elas continuam estruturais. Né? É só a capacidade pelo afeto, e talvez seja esse o grande problema dos bens culturais, eles são afetivos, eles respondem a necessidades subjetivas nossas. Não é? Então, ele nos captura. E aí, nessa captura, a gente sempre acha que a nossa relação com eles é sempre de uma relação de aumento de potência. Quando talvez ele possa reduzir a potência. E a própria ideia de coletivo, né, é também muito romantizada. Né? Na coletividade, existem hierarquias também. Né? Eu já faço trabalho junto com museus comunitários aqui do Recife, né? E percebo a dinâmica como é feita, que quem é de fora acredita que é todo mundo mãos dadas, fazendo aquela ciranda linda e maravilhosa, e não é, certo? Né? As decisões, muitas vezes, partem, no final das contas, da liderança comunitária, né? Daquele que angaria, né, mais votos dentro, sei lá, né, do conselho tutelar, né? Enfim, certo? Sempre tem essas representatividades Ou você faz a exposição sobre a identidade do local, mas não tem nada sobre os evangélicos, e o evangélico faz uma parte daquela população. Gente, então... Sempre tem uma coisa de poder. Sempre vai existir. Relação de poder está em todo canto. Aqui todo canto, né? De poder. Porque o museu não brinque comigo, Ana Clara, que é nossa diretora. Ele é Estado. Não é? O Estado é sempre a ideia de
um contra todos. É verticalizado. É verticalizado. Então, o museu, ele pode dizer o que ele for, mas ele é atravessado por essa verticalização. Exatamente. Eu, homem de Estado, como professor, você, né, como professor, todos nós homens de Estado. E essa é a nossa ambivalência. Converso muito com meus alunos sobre isso, né? Será que essa relação nossa aqui é horizontal? Aí eles dizem assim, só os fatos de... Eles chamam Senhor, né? Só o fato de eu estar perguntando se a gente já é horizontal. Eu digo, não é não, viu? Mas não é mesmo. No final do curso, só se vocês não me entregarem esse trabalhinho aqui... Simples assim. Né? A gente tenta tornar essa relação menos vertical. Mas dizer que ela é horizontal, o sistema que a gente vive não é. Então... E a repatriação está procurando o Estado. Isso, entende? Ela não está procurando os povos, ela está procurando o Estado. Entendi. Ou seja, tá, de alguma forma, tá melhorando, mas tá meio ficando tudo a mesma coisa. Ou não? Nunca vai ser a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa, né? Veja, uma coisa que eu acho importante da dominação é que ela se exerce perpetuamente pela sua capacidade de se renovar. É uma renovação. É uma renovação. Eu entendo a repatriação como mais um novo jogo de dominação. Mais um ciclo, né? É um novo ciclo. O capitalismo é isso, ele vive de ciclos. E vocês acham que esse é um movimento que tende a tomar mais força daqui para frente? De esses países continuarem devolvendo essas peças e alguns países continuarem pedindo e reclamando essas peças para que elas voltem? Acho que depende de como vai ocorrer a partir de agora, né? Aproveitando a deixa do professor Alex, né, sobre, né, esse empobrecimento, vamos dizer assim, da Europa. Se a Europa voltar a enriquecer, acho que vai brecar. Parou, né? Se ela ficar, se esse ciclo, né, econômico for mais favorável a ela, não. Né? E eu acho, tem essa questão econômica que eu acho que é muito importante. E eu acrescentaria uma outra coisa que é a nossa percepção, o momento que a gente está vivendo, que é da inflação do conceito de patrimônio. Sim. Ou seja, hoje a noção de você ter patrimônio, que é o mesmo que dizer que é você transformar a sua localidade ou você mesmo em bem cultural, tem sido não apenas um elemento para reforçar a identidade, mas tem sido um recurso para a política. Né? E a gente vê isso dentro e fora da museologia. Por exemplo, narradores de Javé. Né? Maravilhoso. Toda a discussão é uma cidade que vai ser soterrada pela construção de uma represa. E a única chance que ela tem de não ser soterrada é comprovar que ela é um patrimônio, ou seja, ela tem valor em si mesmo, mas ela tem valor cultural mais universal. E toda a história é a tentativa dela se construir como patrimônio. Então ele não é apenas recurso identitário, ele é recurso também político. De modo, então, que todas as comunidades têm pedido o reconhecimento de si e das suas coisas, dos seus bens como patrimônio, como forma de engajamento político. Eu, particularmente, vejo isso como uma cilada. Por quê? Porque, embora o patrimônio tenha a palavra seja a mesma que a gente usa desde a experiência do direito romano e que fala de algo que eu, por herança paterna, coloco, a tradução de patrimônio para patrimônio cultural, ela difere do modo como a gente joga na experiência familiar. Porque na experiência familiar, uma vez que eu herdo o patrimônio, eu tenho 3 atitudes diante dele que nenhuma delas é juridicamente condenável. Eu posso manter o patrimônio, eu posso aumentar o patrimônio, eu posso dilapidar. Sim. Mas nenhuma delas, a despeito da insensatez da última, me traduz como um sujeito que recebe uma pena porque fez isso. Né? No patrimônio cultural, a gente tem 2 problemas. O primeiro problema é que o patrimônio é uma herança que a gente sempre está por receber, porque se o pai é o dono dessa herança, e se o pai é o Estado, a característica do Estado é ser um pai que não morre. Sim. Então, a transferência de patrimônio já está, de alguma forma, né? Mas patrimônio também diz, eu sou proprietário daquilo que eu posso usar até a essência. Ou seja, eu posso conservar e eu posso destruir a essência da coisa. Isso me faz proprietário. No conceito de patrimônio cultural, eu faço parte de um povo que tem esse patrimônio, mas que não tem o direito de destruí-lo. O termo jurídico para isso é usufruto. Exatamente. Toda vez que um amigo me empresta a casa dele,
ele me empresta na ideia de que quando retornar vai encontrar ela íntegra. Igual. Porque como não proprietário, eu não posso consumi-la, eu posso usá-la. Tá? Então, o patrimônio, por exemplo, um borba-gato, ele representa algo terrível para a experiência indígena. Mas nenhum indígena, dentro da circunscrição nacional, tem o direito de derrubar essa estátua, pichar essa estátua, quebrar essa estátua. Porque, independente do que ele pense, ele é patrimônio da coletividade. E, como patrimônio, ele é do Estado, ele não é da comunidade. Mesmo aquela comunidade que pede o patrimônio. Todas as vezes que ela faz isso, que o IPHAN entra, por isso a espera do museu do IPHAN, é porque aquilo está virando propriedade de Estado. Está virando usufruto meu. E boa parte desses bens, né, são realmente propriedade do Estado. Né? Os museus, muitas vezes, lá fora, são vitrines desses objetos, mas eles não pertencem, né, oficialmente ao museu. Né? O museu é utilizado para expô-los. Né? Então, tem uns sim, outros não dá para generalizar. E aí, a partir do momento que esse objeto ele é da tutela do Estado, né, oficialmente, e o museu apenas utiliza tecnicamente, turisticamente, né, pedagogicamente, certo? Aí causa muito mais, né, esses embrólios mesmo. Né? Robson e Alexandro, acho que dava para a gente conversar mais, mas nosso tempo acabou. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui, por terem vindo. Foi muito boa essa nossa conversa. E esse foi o Opinião Pernambuco. Eu sou Ariana Pacheco e conversei hoje sobre a devolução de peças históricas aos seus países de origem com Robson Santana, historiador e museólogo, e Alexandro Silva de Jesus, professor associado do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Quem assina a direção é Ana Clara Reis, a produção Ricardo Araújo e Andréa Rocha, e a gente ainda contou com a colaboração de Marília Ferreira e os trabalhos técnicos de Felipe Novaes. Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube da TV Universitária, quem assina a direção de imagem é Paulo Araújo, a direção de fotografia Juarez Juara, e a gente ainda contou com o apoio técnico de João Francisco de Melo Neto. O Opinião volta na segunda-feira com Estela Mari Saldanha falando sobre os 35 anos da banda Devotos. Então, bom fim de semana e até a semana que vem.